que invadir Israel foi o maior erro da história de Hamas? Perguntas cruciais, consequências imprevisíveis, brutalidade sem limites. Descubra agora! Seja bem-vindo a mais uma análise dos acontecimentos recentes que vem agitando o cenário internacional. Hoje vamos explorar o conflito entre o Hamas e Israel, uma questão que tem causado uma escalada de violência e tensão sem precedentes, abalando a estabilidade da região. Como esse conflito, enraizado em história e complexidade, atingiu patamares de brutalidade e confrontos alarmantes? O que desencadeou essa situação e por que invadir Israel foi o maior erro da história do Hamas? A resposta para essa e outras perguntas você vai ver aqui neste vídeo. Aspas, guerras surgem quando a política fracassa, fecham aspas. É infelizmente como diria George Santayana, aspas, só os mortos veem o fim dela, fecham aspas. O grupo Hamas, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, lançou um ataque surpresa em Israel em 7 de outubro. Este evento sombrio intensificou as tensões em uma relação já conturbada entre as duas nações. Ao iniciar a ofensiva, o Hamas anunciou o começo de uma investida ousada para conquistar território, colocando Israel em alerta máximo. Milhares de foguetes partiram de Gaza em direção a Israel, enquanto combatentes armados romperam barreiras tecnológicas sofisticadas na região. Isso resultou em ataques por terra e ações de reféns. Além disso, combatentes atravessaram o mar e se infiltraram em Israel, adicionando uma nova dimensão a um conflito já devastador. Lamentavelmente, o ataque atingiu um festival de música eletrônica, onde jovens buscavam momentos de alegria. No local, autoridades e equipe de resgate se depararam com uma cena de horror. Pelo menos 260 corpos, inclusive de brasileiros. Diante desse cenário assustador, o primeiro-ministro de Israel declarou guerra e desafiou os palestinos, afirmando que eles pagariam um preço alto pelo ataque surpresa. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. Ele assegurou que a resposta de Israel a Gaza não seria apenas mais um capítulo desse conflito, mas algo que poderia alterar o equilíbrio geopolítico em todo o Oriente Médio. E pelo tom do ministro, as coisas só vão piorar, e vamos te mostrar. Mas antes de explicarmos o cenário atual, precisamos deixar todo mundo na mesma página sobre quem é esse grupo terrorista e quais são as suas motivações. O Hamas é uma história de resistência que começou a se desenhar em 1987. Naquele ano, surgiu como um desdobramento da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita que havia sido fundado no Egito nas últimas décadas de 1920. A própria palavra Hamas é um acrônimo para Harakat Wal-Muqayyama Wal-Islamia, que em tradução livre significa Movimento de Resistência Islâmica. Essa história ganha vida quando entendemos que o grupo acredita que Israel é uma potência colonizadora e seu propósito é libertar os territórios palestinos das garras de Israel. Diferentemente de outras facções palestinas, a narrativa do Hamas é marcada por sua recusa em dialogar com Israel. Em 1993, eles se opuseram aos Acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que abdicou da resistência armada contra Israel em troca de promessas de um Estado palestino independente. Coexistindo lado a lado com Israel, essa trama política também trouxe à vida a Autoridade Palestina, AP, na Cisjordânia, uma região ocupada por Israel. Em 1947, o mundo enfrentou uma proposta audaciosa da Organização das Nações Unidas, a ONU, dividir o Oriente Médio em dois estados, um para os judeus e outro para os árabes. O plano era simples, criar Israel como pátria para os judeus, enquanto a Gaza e a Cisjordânia seriam para os palestinos.
No entanto, os líderes árabes rejeitaram essa ideia, alegando que receberiam as terras menos desenvolvidas e com menos recursos naturais. Esse impasse persistiu até 1948, quando, surpreendentemente, Israel foi oficialmente estabelecido. Isso desencadeou uma revolta feroz entre os palestinos, levando à Guerra Árabe-Israelense de 1948. Durante esse conflito, Gaza ficou sob o controle do Egito, mas a história reservava mais reviravoltas. Em 1967, a região foi palco da Guerra dos 6 Dias, onde Israel retomou Gaza, além da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, com seus importantes locais religiosos para judeus, árabes e cristãos. As décadas seguintes foram marcadas por episódios de tensão e confrontos. Em 1987, a primeira intifada começou, com palestinos se revoltando contra a ocupação israelense de suas terras. Em 1993, os Acordos de Oslo foram assinados, criando a Autoridade Nacional Palestina, ANP, para administrar os territórios palestinos. No entanto, Israel só se retirou de Gaza em 2005, mantendo sua presença na Cisjordânia. Em 2012, a Palestina, incluindo Gaza e a Cisjordânia, obteve o status do Estado Observador Permanente da ONU, um marco simbólico rumo ao reconhecimento internacional. Apesar de muitos esforços internacionais para alcançar a paz na região, o impasse continua. O Hamas, uma organização islâmica com uma ala militar, não reconhece Israel como Estado e reivindica a terra israelense como parte da Palestina. Por outro lado, a Palestina exige o fim da ocupação de seu território e o levantamento do bloqueio israelense em Gaza, enquanto Israel insiste em ser reconhecido como um Estado judeu. O Hamas, surgido em 1987 como uma dissidência da Irmandade Muçulmana, representa a resistência islâmica contra a presença israelense nos territórios palestinos. Ao contrário de algumas facções palestinas, o Hamas não busca diálogo com Israel e se opôs aos Acordos de Oslo em 1993, que visavam a paz e a criação de um Estado palestino independente ao lado de Israel. O grupo também reivindicou a responsabilidade por vários ataques a Israel ao longo dos anos e é rotulado como uma organização terrorista por várias nações, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. De acordo com informações do Departamento dos Estados Unidos em 2021, o Hamas recebe apoio financeiro, armas e treinamento do Irã, bem como doações de fundos de países do Golfo Árabe. O grupo também conta com contribuições de palestinos, expatriados e suas próprias organizações de caridade. Em abril, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, sugeriu que o Irã fornecesse cerca de 100 milhões de dólares anualmente ao Hamas. Qual foi a estratégia do Hamas na condução dos ataques e por que neste momento? Ao orquestrar um ataque de grande escala, o Hamas tinha um plano claro em mente: mergulhar a região, criar um caos profundo no equilíbrio atual, pois de fato Israel impõe um bloqueio severo em Gaza, enquanto a Cisjordânia permanecia ocupada, agindo como se fosse soberano sobre essa região palestina. O Hamas sem dúvida pretendia concentrar a questão palestina tanto a nível regional quanto internacional. Isso envolve a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, bem como a integração regional que isso implica. Com a revelação do príncipe herdeiro saudita sobre as negociações com Israel, a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel poderia consolidar e legitimar a posição de Israel na região e abrir caminho para outros países muçulmanos seguirem o exemplo. O Hamas, até certo ponto, obteve sucesso ao recentrar a causa palestina nos holofotes. Além disso, o Hamas pode estar buscando desafiar quaisquer percepções sobre suas capacidades militares. O grupo lançou um golpe profundo em Israel e demonstrou suas habilidades e táticas de choque são uma afirmação de que devem ser levados a sério. As alegações sobre reféns, posteriormente negadas pelo grupo terrorista, indicam que o Hamas busca algo além de uma simples troca de prisioneiros.
O grande número de reféns, incluindo muitos civis, sugere implicações políticas ao longo prazo. Como parte de sua campanha contra Israel, o Hamas criou vídeos de propaganda elaborados, documentando passo a passo seus ataques, inclusive usando câmeras corporais. Essa estratégia de propaganda busca intensificar o medo entre o público israelense e mostrar ao público palestino interno que o Hamas é a verdadeira resistência. E a pergunta que não quer se calar: quais serão as consequências para esse grupo terrorista? Apesar de ser frequentemente associado às suas ações militares violentas, o Hamas desempenha um papel abrangente na administração dos territórios sob seu controle. Isso inclui atividades como Dawan, a gestão de escolas, restaurantes populares e espaços de lazer na faixa de Gaza. Curiosamente, esse grupo mantém uma luta armada contra as forças israelenses, ao mesmo tempo em que oferece serviços de bem-estar social para a população palestina. Sem abrir mão de suas incursões agressivas contra os seus adversários, o Hamas obteve uma vitória significativa nas eleições de 2006 na faixa de Gaza. Nos meses subsequentes, intensificou suas operações contra grupos considerados moderados, levando à queda do movimento rival Fatah, liderado pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mohamed Abbas. Desde que assumiu o poder político, Hamas esteve envolvido em uma série de confrontos com a força de Israel, alegando agir em legítima defesa, especialmente em 2008, 2012, 2014, 2021 e 2023. Essa é a primeira grande crise entre Israel e Palestina desde 2021. Porém, é diferente de todas, pois claramente agora não existe como alegar defesa, quando está mais que comprovado o contrário. Tanto que o secretário de gabinete de Israel, Yossi Fuchs, declarou que este será o primeiro e o último conflito em Gaza. Essa afirmação diz respeito à intensidade da resposta que Israel pretende dar a esses terroristas. E sim, estamos lidando com um grupo extremamente violento, e é vital que as pessoas compreendam a seriedade dessa situação. E com certeza esse grupo parece ter subestimado a capacidade de resposta de Israel, que obviamente falhou tanto na defesa quanto na inteligência, não prevendo um ataque por uma rota inesperada e foi atacado pela porta da frente. Mas a questão crucial é que Israel, detentor de uma das forças militares mais eficientes e temidas do mundo, não ficará de braços cruzados. O Hamas possivelmente desaparecerá em breve, pois Israel está decidida a perseguir e eliminar seus líderes. Neste momento, o Hamas aproveita essa fragilidade, usando imagens para disseminar medo e pânico, mas isso acaba sendo um tiro no pé, pois as muitas imagens disponíveis evidenciam a culpa do grupo, cujo principal objetivo é semear medo e pânico. Portanto, quanto mais esses vídeos circularem, maior será o nível de apreensão e, consequentemente, maior a retaliação. Além de que a invasão e os ataques indiscriminados não apenas colocaram em risco a vida de civis inocentes, mas também minaram a legitimidade da causa palestina no cenário internacional. Isso enfraquece a posição do Hamas e pode tornar ainda mais difícil alcançar seus objetivos políticos e territoriais. A tentativa de atrair mais palestinos para a luta do movimento contra o seu inimigo pode ter repercussões negativas devido às retaliações globais e ao sofrimento de sua própria população. Além disso, isso pode isolar ainda mais o Hamas, que já estava perdendo influência na região, enfrentando pressões externas e internas de seus próprios líderes e seguidores. Em resumo, o conflito entre Hamas e Israel é uma trágica e complexa situação que perdura há décadas, marcada por episódios de violência, tensões e tentativa de resolução. Ambos os lados têm suas perspectivas e demandas, e a situação é agravada por fatores políticos, religiosos e geopolíticos. A escalada recente do conflito, com ataques intensos e confrontos armados, deixa claro que as tensões persistentes e que a busca por uma solução pacífica ainda é um desafio significativo. A violência afeta não apenas os envolvidos diretamente, mas também na comunidade internacional, que busca uma maneira de promover a estabilidade na região.
A esperança está na possibilidade de negociações, no diálogo entre as partes e na busca de soluções diplomáticas que levam a um cessar de fogo duradouro e a construção de um futuro mais seguro e próspero para todas as pessoas na região. No entanto, a estrada para a paz é longa e repleta de obstáculos. E o conflito entre Hamas e Israel é um lembrete doloroso nos desafios encontrados na busca de uma coexistência pacífica do Oriente Médio. Bom, e vocês? Já conheciam a história do Hamas? Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada a todos, um abraço, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.